Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abrir o nosso leque aí, né, para a gente poder calcular a derivada sem precisar utilizar aquele limite grande, né? A gente vai utilizar uma regra que chama regra da cadeia, uma regra muito utilizada aí para cálculo de derivadas, certo pessoal? Então, quando a gente bate o olho em uma função, a gente vai poder aplicar essa regrinha e é ela que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Pessoal, ela vai falar basicamente de funções compostas. Lembra que a gente teve essa aulinha lá na parte de funções? Então a gente vai visualizar uma função. Se a gente conseguir enxergar uma função dentro de outra função, a gente pode aplicar a regrinha da cadeia. Calma que eu vou explicar direitinho o que significa isso que eu falei. Então vamos lá. Bom pessoal, então olha aqui, eu coloquei 3 exemplos aqui pra gente, né? Pra gente observar o que a gente pode fazer em relação à função composta aqui. Lembrando que ainda não falei o que é regra da cadeia, tá pessoal? Só falei que a gente vai ter que utilizar funções compostas. Então, obviamente, o exercício pode, né? Pode sim. Mas ele não vai passar para vocês calcule a função f bola g. F composta com g. Não. Ele vai passar uma função desse tipo. E você tem que identificar a composição dessa função. Certo? Então, olha aqui, observa ali que a gente não tem nenhuma regrinha para fazer o quê? A raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Por que a gente não consegue separar aí esses dois casos? A gente não consegue usar a regra da soma. A gente não consegue separar, inclusive, para usar a regra do produto aqui. A gente não consegue separar, inclusive, para fazer a regra da potência. Então não tem uma regrinha específica para a gente fazer isso dali. Mas a gente consegue fazer a derivada de uma raiz de uma incógnita, né, que é só levar ela a meio, e consegue fazer a derivada de x ao quadrado mais 1. Então olha aí, então pensa bem, a gente consegue fazer uma derivada e a outra derivada separadamente, a gente consegue fazer as duas juntas. Então é isso que a regra da cadeia vai falar pra gente. Então primeiro, vamos tentar identificar duas funções aí dentro. Né? Duas funções que estão sendo compostas. Certo? Então olha aqui, eu vou ter o quê? Eu consigo enxergar uma função g lá nesse exemplo 1 aqui, ó, dessa forma. Ó. X ao quadrado mais 1. Consigo enxergar essa função lá dentro. Certo? E eu estou enxergando ainda uma função raiz quadrada de alguma coisa. Não estou importando o que tem lá dentro. Certo? Ou seja, mas a gente sabe que o que tem lá dentro é o quê? G de x. Então eu estou enxergando uma função, sei lá, uma função h que está raiz de x, né? Para essa variável aqui não ficar igual, pessoal, vou colocar u aqui, tá? Só nível aí de notação, tá, pessoal? Não precisa ficar preocupado com isso, não. Então, olha aqui, ó, eu estou conseguindo enxergar uma função lá dentro, tá? X ao quadrado mais 1, e uma função que está tirando a raiz de alguma coisa. Não consigo enxergar a raiz de alguma coisa, não sei o que é. E daí a minha função f vai ser exatamente o quê? A compostos dessas duas funções. Ou seja, eu aplico o h e dentro de h eu coloco em g de x. Ó, quem que é minha função h? É raiz do que está aqui, não é? Raiz de 1, ó, raiz do que está aqui. Que é exatamente o quê? X ao quadrado mais 1. Ah, então eu consigo identificar essas duas funções aqui. No segundo caso aí, pessoal, consigo identificar duas funções? Consigo identificar até mais, né, de duas. Mas aqui, ó, a nível de problema nosso aí, ó, o que a gente vai ter? A gente consegue calcular aquilo ali, né? Por quê? O quadrado do quociente é o quadrado de cima dividido pelo quadrado de baixo. Daí a gente pode abrir o de cima, abrir o de baixo e usar a regrinha do quociente. Só que eu acho que ia dar muito trabalho pra gente. Então se a gente conseguisse enxergar uma função lá dentro, olha, eu consigo enxergar uma função g de x igual a x mais 5 sobre x ao quadrado mais 2. Vocês também conseguem, né? Bater o olho ali, eu consigo enxergar essa função lá dentro. E eu também consigo enxergar uma função h que ela está fazendo o quê? Uma função maior, ela está elevando alguma coisa ao quadrado. Então eu consigo enxergar isso daqui, alguma coisa ao quadrado. E daí minha função f vai ser a composta dessas duas funções, né? Então vai ser a composta de h com essa função g. Então o que a minha função h está fazendo? Está elevando alguma coisa ao quadrado. O que é o quadrado? No caso, o que está aqui dentro é g. Então vai ficar o quadrado desse quociente aqui, ó, x mais 5, x ao quadrado mais 2. Certo? E no nosso terceiro exemplo aí, o que a gente vai ter? Eu consigo enxergar uma função? Consigo. Daí você pode brincar com essa função aqui da forma como você quiser. Eu posso colocar toda essa potência aqui em cima, elevando o 3
a negativo, certo? Fazendo com que o 3 fique negativo, desculpa. Né? E daí vai ficar x mais 2 elevado a menos 3. Posso tranquilamente pensar nisso. Posso pensar em deixar dessa forma e chamar uma função aí de x mais 2, tá bom? Então aí você pode brincar da forma com que você quiser. O que eu vou fazer? Ó, eu consegui enxergar uma função g de x igual a x mais 2. Consigo, não consigo? Olha lá aqui. E daí uma função h, ela está fazendo o quê? Consegui chegar a uma função h, com que ela está fazendo 1 elevado a algum número ao cubo. Tá? Então eu consigo enxergar uma função h dessa forma. Beleza, então minha função f vai ser a composta dessas duas funções. Então minha função f de x vai ser minha função h aplicada lá na função g. Né? E daí quando a gente faz isso, ó, quem que é h? É 1 sobre alguma coisa elevada ao cubo. Que coisa que é essa? É o minha g. G é o quê? X mais 2. Certo? Então, beleza, pessoal. Se a gente conseguir sempre estar identificando aí essas duas funçõezinhas, perfeito para nós. Certo? O que eu tenho que pensar ainda, Felipe? Você tem que pensar o seguinte. Você olha para essas duas funções aqui, ó, essa g e essa h, e você pergunta, eu consigo calcular a derivada dela? Pelas regras que eu tenho anteriormente, eu consigo? Consegue, consegue. Consigo calcular aqui e consigo calcular aqui? Consegue, consegue. Consigo calcular aqui e consigo calcular aqui? Consegue, consegue. Perfeito. Então eu consigo calcular essas 6 funções aí, a derivada dessas 6. Então, através da regra da cadeia, eu vou conseguir aplicar essa regrinha. Daí, o que eu falei nessa parte de conseguir fazer a derivada? Porque eu consigo enxergar uma função x ao quadrado aqui, não consigo? E daí eu poderia pensar que minha função g de x nesse caso seria o quê? X ao quadrado só. E a minha função h seria o quê? Seria a raiz de alguma coisa mais 1. Aí eu vou perguntar, aí minha função f é composta das duas, obviamente, né? Porque se eu colocar esse g dentro de h, daí vai ficar a minha função f, certo? Daí eu posso perguntar para vocês, eu consigo calcular a derivada disso? Perfeito, consigo. E eu consigo calcular a derivada disso? Não, né? Porque eu não posso separar o do 1. Então vocês têm que tirar funções compostas convenientes a você, que você consiga resolver as duas derivadas, tá? Isso é muito importante para essa regra. Certo, pessoal? Então agora a gente vai entender o que vai ser essa regra da cadeia para a gente poder fazer alguns exemplos. Então vamos lá. Pessoal, então a nossa regrinha da cadeia vai falar o seguinte para a gente. Se h de u é uma função diferenciável de u, né, e u vai ser g de x, é uma função derivável de x, diferenciável de x, então, ó, quando eu tenho uma função f de x ou y, tanto faz, é igual a h bola g, né, uma função composta, é uma função diferenciável. Então ele está afirmando que essa composta vai ser diferenciável. E essa derivada dessa função vai ser o que? A derivada de f em relação a u, ou seja, a derivada disso, vezes a derivada de u em relação a x, ou seja, a derivada disso. Então, pessoal, para eu fazer a derivada dessa função f, o que eu tenho que fazer? A derivada dessa função h vezes a derivada da função g e acabou. Ou seja, quando eu tenho a derivada de f em relação a x... Opa, tira isso daqui porque eu já estou calculando, né? O que eu vou fazer? A derivada de h... Vou fazer a derivada de h em relação a g de x e depois eu vou multiplicar pela derivada de g de x. Então é só fazer o quê? A derivada desses dois e multiplicar. Simples. E daí, ó, lógico que no final eu não vou deixar u, né? Depois eu vou, quem que vai ser u? Vai ser g de x. Então depois é só reescrever o g de x. Não deixar tudo com variável x. Nunca deixar com variável u e x, tá bom? Então é só eu fazer o quê? Voltar a minha função. U eu vou escrever como g de x. Então eu volto minha função g de x. Vamos dar um exemplo para a gente ficar mais familiarizado com isso daí, né? Vou fazer basicamente esses 3 exemplos aqui, pessoal. Bom, pessoal, então olha aqui. Eu consigo fazer a derivada dessa função agora através dessa regrinha. Como assim, professor? Como que eu vou fazer a derivada? Olha, eu quero fazer a derivada de f de x em relação a x, né? Então eu quero fazer isso daqui. E daí, como que eu posso fazer isso? Se eu conseguir enxergar uma função h de g de x que fica igual a f,
Ok, eu consegui, não consegui? Vai ficar uma função, aí daí eu tiro a derivada de h. Em relação, ó, vou colocar em relação a u, tá, pessoal? Porque a gente conseguiu enxergar em u. Vezes a derivada de g. Pronto, e acabou. E daí, quem que era a derivada de h mesmo? Eu tinha visto que a derivada de h eu tinha feito, que era raiz de u. E depois a derivada de g era quem? X ao quadrado mais 1. Opa, derivada não. G era x ao quadrado mais 1. Daí é só calcular as duas derivadas e multiplicar. E acabou o problema. Então, olha aí, ó. A derivada de h, o que a gente vai ter? Vou calcular a derivada disso daqui, ó. U elevado a meio, né? Então, o que eu faço? Coloco o meio para cá e subtraio 1 dele. Pronto, calculei a derivada de h. Vezes a derivada de g'. Quem que é? Derivada de g, na verdade, que é g', né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 1, 0. Pronto. Acabou, pessoal. Difícil? Não, né? E daí eu posso fazer, ó. 1 menos meio menos 1 vai dar menos meio. Então eu posso descer o meu u, né? Então, porque ele vai ficar negativo. E daí vai ficar 2 vezes raiz de u. Só que quem que era u? Era a minha função g, né? Quando eu aplico, faço a composta aqui das duas. Então, quem que é g? X ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 1. Isso tudo ficou elevado a meio ou a raiz, né? Pode colocar a raiz aqui também. Vezes 2x. Então, posso colocar esse 2... Posso colocar ele aqui em cima também. Posso cortar esse com esse. Vai resultar em quem? X sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Pronto. Certo? Então, o que eu fiz, pessoal? Ó, separei minha função em duas compostas, onde g está dentro de u, então u é igual a g, certo? E daí eu multipliquei as duas. Só isso. Depois eu só fiz as manipulaçõezinhas aí. Certo? Vamos fazer o segundo exemplo aí. Bom, pessoal, então olha aqui. Essa função f de x vai trazer o que pra gente? Eu consegui enxergar uma função h, né, de alguma variável que está levando alguma coisa ao quadrado. No caso, alguma coisa vai ser tudo isso daqui. E tudo isso daqui a gente pode chamar de uma função g, né? E daí a gente quer calcular a função composta h com g, né? Então a gente vai calcular o quê? A derivada de f' de x, que é a mesma coisa da derivada de h' de g de x. Certo? Porque eu estou fazendo a composta disso daí. E daí o que eu posso fazer? A derivada disso, no caso aqui eu esqueci do vezes, né? G' de x. Né? Então vou calcular a derivada disso, vezes a derivada disso. Certo? Posso ainda chamar esse h' aqui, ó, de u, né? Esse g de x aqui de u, para a gente calcular só a derivada disso. Certo? E depois a gente volta. Beleza, então o que é a derivada de u ao quadrado? 2u. Pronto, então a derivada de h já foi. Vezes. A derivada disso daqui? Então eu vou colocar vezes alguma coisa assim, porque vai ficar alguma coisinha grande, né? Por quê? Regra do quociente. Derivada do primeiro, derivada de x é 1, mais derivada de 5, 0. Então, 1 vezes. Derivada vezes o de baixo, né? X ao quadrado mais 2, menos o de cima, mais a derivada do de baixo, vezes a derivada do de baixo, desculpa. Derivada de 2x derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 2 é 0. Então acabou, dividido pelo de baixo ao quadrado. Beleza, o que a gente vai ter aí então? Pronto, acabou, é isso daí. Agora a gente só tem que organizar, né? Ver o que vai acontecer aí, tá? Então, o que eu posso fazer? Vou, no lugar de u é quem é g, não é? Porque minha função g está aplicada dentro de h, que h que estava aplicada era u. Então, no lugar de u eu coloco g. Então, vai ficar 2 vezes, quem que é g? X mais 5, dividido por x ao quadrado mais 2. E está multiplicando isso daqui tudo, pessoal. Só que aí os denominadores eu posso multiplicar, né? Porque tem uma fração multiplicando essa fração, então os denominadores eu posso multiplicar, que vai ficar elevado ao cubo. E daí eu vou multiplicar por isso daqui, ó. Aqui vai ter x ao quadrado mais 1, porque é vezes 1, né? E aqui vai sair o quê?
2x ao quadrado mais 10x. Então aqui, ó, x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar o quê? Menos x ao quadrado. Daí vai ficar menos 10x mais 2. Poderia ver o que era essa função, o que essa função aqui é, né? Mas a gente pode deixar dessa forma, a gente não precisa fazer muita manipulação aí não. Certo? Bom, pessoal, dúvidas aí, só entrar em contato comigo, certo? Vamos aí para o terceiro exemplo. Bom, pessoal, então a gente consegue verificar essa função, né, como uma função composta, como a gente já tinha visto. E o meu h de u, ele é quem? 1 sobre u ao cubo. E o meu g de x vai ser quem? X mais 2. Então a gente consegue identificar isso daí. Daí a gente vai fazer a derivada disso e a derivada disso, certo? Então olha aqui, pessoal, então o meu f' de x vai ser a multiplicação dessas derivadas. Depois é só eu voltar o u para g de x, certo? Substituo o u aí com g de x. Então isso dali é a mesma coisa que u elevado a menos 3. A derivada disso daqui eu posso descer o menos 3 e diminuir 1 aqui. Pronto, calculei a derivada de g de h. Vezes a derivada de g, que é o quê? Derivada de x é quanto? 1. Derivada de 2, 0. Então 1. Então acabou aí, né? Então f' de x. Agora eu só vou reescrever isso daqui, ó. Vai dar menos 3 dividido, porque u está elevado a menos 4. Então fica u elevado a 4. Então é isso daqui. Então fica menos 3 sobre. U é quem? X mais 2 elevado a 4. Então, acabou. Certo? E bom, pessoal, vou deixar isso aqui como exercício no Moodle, tá? Para vocês entregarem. E vocês fixarem essa ideia aí de regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é o quê? Eu enxergar duas funções compostas e fazer a derivada de cada uma. Depois, a variável que eu chamei a função de fora, eu vou e substituir pela função de dentro. E acabou. Certo? É o que eu fiz aqui. Calculei a derivada das duas, aí eu tinha uma variável que eu chamei a variável que estava da função de fora, e depois voltei ela para a minha função que estava lá dentro. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo para a gente sanar todas as dúvidas aqui de regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, regra da potência, né? E daí a gente consegue fazer uma vasta variedade de exercícios sobre derivadas, certo? Então, pessoal, fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.